As amostras que são coletadas, né, elas devem, no laboratório, permanecer em ideais condições de armazenamento, né? Essas amostras, elas são coletadas de acordo com as normas e procedimentos do laboratório forense, de toxicologia analítica. De maneira geral, elas não são adicionadas conservantes, né? A maioria das amostras, elas vão para o laboratório para em seguida já serem realizados os testes. Elas devem ser armazenadas de forma adequada para que não tenha nenhum problema ali depois. Porém, quando há suspeita de intoxicação por cocaína, é recomendada a coleta em frasco com fluoreto de sódio. Então, geralmente, não precisa adicionar conservante às amostras quando elas já são encaminhadas para o laboratório. Mas, em alguns casos específicos, tem algumas normas para serem tomadas. Por exemplo, é suspeita de intoxicação por cocaína. Então, o ideal é que realize ali a coleta, né, do sangue em um frasco de fluoreto de sódio, que conserva melhor aquela amostra e que mantenha e garante a estabilidade dessa substância, tá? Então, na análise de metais tóxicos, por exemplo, uma amostra de sangue adicional deve ser coletada em um tubo contendo um quelante, como, por exemplo, a DTA. Então, cada caso, né, de análise são casos que podem acontecer exceções de acordo com as normas de cada laboratório. Então, por exemplo, se existe suspeita de intoxicação por cocaína, ali geralmente indica-se o tubo de fluoreto, ou se for algum metal tóxico, né, é importante coletar uma amostra a mais, um tubo a mais, ali no tubo de EDTA, um quelante como EDTA, por exemplo, tá? Então, cada laboratório vai ter as suas próprias normas, os seus próprios padrões. Isso também vai depender dos kits que são utilizados por cada laboratório, tá? Então, cada laboratório ele deve seguir o protocolo dos seus kits, dos seus reagentes específicos. O estômago, pessoal, ele deve ser coletado com as extremidades amarradas, como a gente viu. O humor vítreo, ele deve ser coletado com os dois olhos, né? Dos dois olhos, tem que coletar, não só de um, e pode ser armazenado ali sem conservante. Então, o humor vítreo, ele deve ser coletado dos dois olhos. Geralmente faz a coleta com o uso de seringa, né? E aí ele pode ser adicionado ali sem o uso de conservantes, tá bom? O encéfalo, né, coletado após a abertura da calota craniana e acondicionado em recipiente apropriado, sem adição de conservantes, né? Então, o encéfalo ele pode ser coletado ali com a abertura da calota craniana e ele não precisa de conservante, seguindo logo para análise. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E o fígado também, fígado, rim, pulmão, eles também podem ser coletados e também não precisam de conservantes. A urina é coletada por meio da punção da bexiga, né, nos cadáveres, e é um método aí de excelente escolha. Então, a gente falou sobre algumas técnicas que são aplicadas, algumas normas que são aplicadas para as diferentes coletas das amostras que são usadas no laboratório de toxicologia forense. Todas as amostras coletadas, elas devem ser armazenadas a 4 graus até elas serem enviadas ao laboratório, tá? Onde, após os procedimentos analíticos, elas serão armazenadas a 20 graus Celsius. Então, todas as amostras são coletadas, colocadas no gelinho a 4 graus, chegando no laboratório, congela elas ali a menos 20 graus Celsius, ali coloca elas no freezer. Bom, aqui eu coloquei um quadro de materiais que são analisados pós-mortem, tá? Os principais materiais, as principais amostras são sangue, urina,
fígado e rim, cérebro, humor vítreo ou conteúdo gástrico. Então, como a gente falou, essas são as principais amostras biológicas. Aqui eu coloquei a quantidade de cada uma dessas amostras que são necessárias aí para análise toxicológica, tá? O sangue é aproximadamente 25 ml, a urina o máximo que conseguir, fígado e rim aproximadamente 100 gramas, cérebro 100 gramas, humor vítreo o máximo que conseguir e o conteúdo gástrico o máximo que conseguir. Aqui são os principais, né, as principais drogas que são pesquisadas nessas amostras biológicas. Então, no sangue e na urina são pesquisadas principalmente etanol, outras drogas, medicamentos, agrotóxicos. No fígado e no rim, a maioria das drogas, né, que elas são metabolizadas e muito metabolizadas no fígado e no rim, aí para excreção principalmente no rim. No cérebro, barbitúricos, né, drogas ou diversas outras drogas. Então, no cérebro, muitas drogas elas afetam o sistema nervoso. Humor vítreo, etanol, outras drogas de abuso. Aqui são drogas de abuso, então diversas outras drogas. E no conteúdo gástrico também são drogas principalmente ingeridas ou agrotóxicos, tá? Então, os quadros de intoxicação, né, causados pela exposição aos agentes xenobióticos, na maioria das vezes apresentam sintomas e lesões inespecíficos, tá? Então, quando se vai fazer a análise toxicológica, é engraçado que muitos quadros de intoxicação, às vezes não, né? Na maioria das vezes, esses quadros eles vão ter ali sintomas ou lesões inespecíficos, que fica difícil de confirmar qual que é a causa daquele acontecimento. E aí, isso requer a utilização de métodos analíticos que possibilitem o isolamento, a identificação e a quantificação das substâncias nas amostras biológicas. Então, não é você pegar uma urina, né? A pessoa está com sintomas específicos, você vai saber, é cocaína, é uma droga depressora, é anfetamina, é maconha, é LSD, é êxtase. Não, de olho você não vai saber pelo sintoma da pessoa. Às vezes você vai ter uma noção, é uma droga depressora, é uma droga perturbadora, essa pessoa morreu. A pessoa, como é que eu vou saber qual é a droga? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, geralmente, são feitos muitos testes para que se tenha a confirmação da droga que a pessoa utilizou, né? Tem que fazer muitos técnicos, e as técnicas utilizadas são técnicas de isolamento da droga, identificação da droga e quantificação dessa droga. Então, é isolamento, identificação e quantificação. E para isso existe uma série de procedimentos para que sejam feitas essas etapas. Então, segundo a lei estadual que foi lançada aqui em 1982, né? Ela classifica essas drogas segundo o seu grau aí de toxicidade, tá? Elas são divididas em classes, tá? Então, na classe 1, nós temos as drogas que são altamente tóxicas para o homem, causam lesões sistêmicas, possuem propriedades carcinogênicas, teratogênicas, mutagênicas e prejudica o processo reprodutivo. Então, quando o toxicologista ele vai emitir o laudo, né, de uma determinada substância química, ele tem que dizer, essa droga ela está, né, na categoria de classe 1 de drogas altamente tóxicas para o homem. Classe 2 são aquelas drogas que são mediamente tóxicas, geralmente elas causam irritação na pele. Classe 3 são aquelas que são pouco tóxicas, causam irritação aí moderada na pele. E aquelas de classe 4, que praticamente elas não são tóxicas, provocam aí uma irritação leve na pele, tá bom? Então, essas são as classes das diferentes drogas, substâncias químicas. Então, conforme foi publicado nesse artigo aqui em 2011, ele fala que os mais graves problemas na sociedade, né, nessa sociedade moderna,
são as drogas de uso abusivo. Então, esse é o principal problema social para a gente. Pois as elevadas taxas de homicídio, né, que são registrados, as elevadas taxas de homicídio se devem ao consumo abusivo de álcool e à presença de drogas ilícitas. Então, drogas que são muito utilizadas, né, comumente o álcool e o cigarro. E o álcool é como se fosse uma coisa normal, né? Todo mundo fala, esse final de semana eu vou tomar uma cervejinha. E aí, só que aí as pessoas às vezes vão começando bebendo um pouquinho, depois vai tendo o uso abusivo dessas drogas. E esse uso abusivo, né, de drogas, ele pode causar ali sérios problemas. Em relação às drogas ilícitas, né, elas podem causar também diferentes alterações no nosso sistema nervoso, alterações psicoativas, psicotrópicas, né, porque elas vão atuar diretamente no sistema nervoso central. Então, tanto drogas lícitas, que são aquelas que a gente pode usar comumente, como o álcool, quanto drogas ilícitas, elas podem atuar diretamente no nosso sistema nervoso. E isso é um problema social, né? Esse artigo ele fala que esse é um problema que é muito comumente aí relatado pela sociedade, e essas drogas, elas modificam o humor das pessoas, a consciência, os pensamentos e os sentimentos. E aí o uso abusivo dessas drogas é o que leva aí ao cometimento, principalmente aí de crimes. Então, quando vai ser feita a análise toxicológica, tem que ser feita essa relação, essa pessoa usou droga, não usou droga, ela teve overdose, ela sob efeito da droga, ela causou isso, ela não causou isso, enfim. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.